Bom dia, vamos chamando aí os amigos para participar da nossa terceira e última live aqui do nosso workshop LGPD na prática. Hoje a gente vai falar de prática mesmo, né? Vamos falar aí o caminho das pedras para a gente começar a implantação da LGPD na nossa empresa, tá? Então, essa aula vai ser bem abrangente, tá? Para quem trabalha no DT, para quem trabalha na RH e para quem não trabalha também, tá? A gente vai dar esse panorama aí para que vocês consigam iniciar a implantação da LGPD, tá? Vamos começar nossa terceira e última aula aqui do workshop LGPD na prática. Então, hoje a gente vai falar, nessa aula 3, como iniciar a implantação da LGPD no meu departamento pessoal, no meu RH, na minha empresa, na minha loja, tá? A gente vai falar ali alguns passos para a gente iniciar essa implantação. Porque toda vez que a gente tem um conteúdo novo, uma lei nova, o que acontece? Chega tanta informação que a gente lê aquela lei toda, vê ali alguns vídeos, algumas coisas, mas a gente não sabe como fazer a implantação daquilo, como tirar aquilo do papel. Então, na época do Covid, foi a mesma coisa. Então, por isso que eu precisei estruturar um curso para operacionalizar e para organizar a informação, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como a gente faz para iniciar esse projeto, essa implantação da LGPD, né? Já que ela é bem complexa. Então, vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é o mapeamento dos processos. Então, como assim? Eu preciso mapear dentro da minha empresa, dentro ali da minha estrutura, né? Seja de empresa, de escritório contábil, de comércio, né? Empresa de serviços, enfim. Você precisa mapear quais são as entradas de dados pessoais. Então, onde você obtém dados pessoais na sua empresa? Então, é no seu departamento pessoal? Sim, por causa da contratação. Ah, mas você faz venda para pessoa física, você coleta dados ali, você tem fornecedor que é pessoa física. Então, você precisa mapear funcionários, contratados, autônomos, empregado terceirizado, se a sua empresa é maior, clientes, fornecedores. Então, precisa verificar isso. Primeiro, você vai mapear isso. De onde entram esses dados pessoais? Depois que você mapeou isso, quais setores, né, quais são as entradas dos dados pessoais, você precisa identificar a natureza e o tipo dessas informações e dados que você colhe. Então, você vai verificar isso. Ah, são dados pessoais? São dados sensíveis? Né? E aí você vai criando ali os alertas, tá? Vai verificando ali onde entra, quais são os tipos de dados que estão entrando. Então, são dados pessoais, dados sensíveis, ok. Já mapeei aqui. Depois, a gente precisa identificar qual é o tipo de tratamento que esses dados recebem na empresa depois que eu os recebo, né? Depois que eu faço essa coleta de dados. Que tipo de tratamento a minha empresa faz com esses dados? Então, para cada entrada, a gente vai ter um tipo de tratamento. Porque se a entrada é numa admissão, aquela entrada é por um funcionário, por exemplo, você vai ter um tipo de tratamento. Se é de um cliente, é outro tipo de tratamento. Se é de um fornecedor, é um outro tipo de tratamento. Então, a gente precisa entender isso. Quais são as entradas, quais são os tipos de dado e quais são o tratamento que a gente vai fazer naqueles dados ali durante o período que eles ficarem com a gente, tá? Então, depois que você identificou isso, o tratamento de cada tipo dessa informação, você vai verificar o que depende de consentimento e o que não depende. Então, como assim? As informações que a gente tem ali de funcionário, de folha de pagamento, que a gente já está fazendo, a gente não depende de um consentimento para continuar fazendo. Embora eu recomendo que faça termo aditivo com todos os funcionários, tá? Essa é uma recomendação minha, que faça o termo aditivo, para dar ciência ao funcionário, né? Que a empresa está adequada com a LGPD. Então, mas apesar de não depender do consentimento dele. Mas, por exemplo, para cliente, para fornecedor, são informações que você não precisa para cumprimento de uma obrigação legal. Você precisa para contatar ele que um produto novo chegou, você precisa para cadastrar ele no seu sistema,
Então, tem uma série ali de situações que a gente precisa verificar, né? Então, nesse caso, eu recomendo, e aí que vocês revejam tudo isso, né? O que pode ser, o que eu dependo de consentimento, o que eu não dependo, como que eu vou tratar esses dados, né? Qual é o tipo de tratamento que eu faço ali quando eu recebo aquela informação. Lembrando que os dados físicos entram aí também, tá? Não estou falando só de dados digitais, lembrando disso. Aí a gente vai verificar também qual é a necessidade de fazer a manutenção desses dados, né? Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados ali enorme, não estou utilizando mais aquele banco de dados, nem tenho mais o contato com aquela pessoa para pedir consentimento. Então, será que não está na hora de fazer o descarte daqueles dados? Né? Agora não, são dados ativos, dados que eu vou precisar fazer contato com aquela pessoa, então eu preciso notificá-la, eu preciso colher o consentimento para continuar fazendo contato, para continuar incluindo ela lá na minha relação, para ficar ligando, se for o caso, mandando e-mail. Então, a gente precisa identificar isso. Eu ainda preciso desses dados? Preciso. Então, eu vou solicitar consentimento, porque eu faço esse tipo de tratamento, tá? Para tudo isso. Então, a gente vai verificar qual é o tipo de informação que a gente tem, por onde ela entra, né? E que tipo de tratamento a gente faz. Se a gente precisa manter aquele dado, a gente vai precisar solicitar o consentimento da pessoa para que a gente mantenha aquele dado ali, tá? Sob nosso tratamento. Aí, pessoal, esse primeiro passo é um passo muito importante, né? Ele é trabalhoso, que a gente precisa ali mapear os processos. Em alguns casos vai ser bem mais simples, né? Depende de como a empresa trabalha, mas em alguns casos a gente vai ter uma informação muito mais complexa. Então, por exemplo, quando a gente fala de contabilidades, né? Elas recebem ali dados pessoais de diversas empresas. E aí, a gente fala, mas a contabilidade, ela está sobre uma obrigação legal. Ela depende de consentimento? Ela está sobre uma obrigação legal para os funcionários dela. Para os funcionários dos clientes dela, ela não é controladora, ela é operadora. Ela opera aqueles dados, mas ela não controla eles. Então, precisa sim de ter lá na ponta, né, lá na empresa, essa ciência de compartilhamento dos dados com a contabilidade. E aí, a contabilidade, enquanto operadora desses dados, ela é responsável por eles também. Então, se tiver um vazamento ali, ela vai ser responsabilizada também, tá? Então, a gente precisa ter cuidado para se resguardar em todos esses sentidos, tá? Do dado que chegou para mim enquanto controlador, mas também dos dados que chegaram para mim enquanto operador. Então, todo mundo que fizer ali alteração naqueles dados, né, que fizer tratamento daqueles dados, precisa passar por esses crivos aí da LGPD. E aí nós já falamos, né, na aula 1, que são os 3 pilares, né, consentimento, finalidade e transparência. Então, para tudo, a gente vai passar por esse crivo. E aí, quando a gente estiver fazendo esse mapeamento, a gente vai passar pelas peneiras ali da necessidade. Né? Por que eu estou solicitando esse dado? Para que eu estou solicitando esse dado? O que eu vou fazer com ele? E aí, depois disso, eu vou traçar os planos de proteção daqueles dados, né? Para que eu não fique exposto ali a um vazamento daqueles dados, não fique exposto ali a um risco e uma penalidade da LGPD, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Aí, a gente vem aqui para os outros passos dessa implantação. Então, primeiro, essa questão do mapeamento. Mapeei tudo, né? Por onde entra, quais são os dados, com quem que eu compartilho, se eu tenho a necessidade de manutenção, eu vou mapear aquilo ali. Depois eu vou fazer o quê? É importante, pessoal, estabelecer uma comissão multidisciplinar para implantar a LGPD. Então, Ariane, mas fazer uma comissão de LGPD, se possível, faça, tá? Por quê, pessoal? Foi a mesma história do e-social. Quando a gente estava implantando o e-social lá em 2017, 2018, a gente viu no começo, lá em 2014, vamos colocar assim, a gente achava que o e-social ia ser só mais uma obrigação da folha de pagamento. Então, assim, quem fazia CFIP fazia e-social. Depois a gente viu que não era bem assim, porque tinham diversos dados que não eram só do DP.
Então, precisava que outros setores estivessem envolvidos para que a gente conseguisse fazer o e-social, principalmente TI, segurança do trabalho, a contabilidade também, né? Então, a gente precisou, e os gestores, uma vez que as pontas ali precisavam, né, dessa informação. Então, a gente viu que precisava fazer uma comissão para isso, né? Um grupo multidisciplinar para conversar sobre o e-social e fazer a implantação do e-social. Então, com a LGPD é a mesma coisa. A gente está falando aqui de departamento pessoal, de recursos humanos, mas a LGPD se aplica para todos os setores, de todas as empresas que tratam de dados pessoais. Então, a gente tem o DP, a gente tem o RH, a gente tem a parte de saúde e segurança do trabalho, que compartilha dados pessoais, né, dados sensíveis aí sobre a saúde dos empregados. A gente tem o departamento de TI, não dá para pensar em LGPD sem incluir o pessoal de TI. A gente tem os gestores, a gente tem as pontas, às vezes as empresas têm construtoras, principalmente, né? Tem vários departamentos, várias células ali do departamento pessoal, uma em cada obra, por exemplo. Então, ali, ó, tem o trânsito de dados, tanto os dados físicos, né? Atestado que entrega, ponto, essa coisa toda, quanto os dados eletrônicos, a troca de e-mail para lá e para cá, né? A informação que vai e vem. Então, precisa ter cuidado com isso, precisa se atentar para esse trânsito de documentos também. Tá? Contabilidade, a mesma coisa. Como que essa informação chega para a contabilidade? Como que volta da contabilidade para cá, para a empresa? Então, a gente precisa dessa comissão multidisciplinar para que cada um consiga direcionar a sua ponta. E esse é o passo 2. Então, no passo 1, eu falei sobre estabelecer depois do mapeamento, né? Que o primeiro passo é o mapeamento. Então, depois disso, a gente tem que estabelecer essa comissão, que vai dar o andamento ali, né, naquele projeto. E o segundo, determinar os responsáveis por cada área. Toda vez que a gente fala em projeto, em reunião, comissão multidisciplinar, a gente precisa ter o dono de cada ponta, de cada processo. Por quê, pessoal? Isso para qualquer coisa, tá? Quando a tarefa é de todo mundo, no final ela não é de ninguém. Não é verdade? Toda vez que a gente tem uma tarefa que precisa ser feita, alguém precisa fazer. Normalmente ninguém faz, porque ninguém pega ali o boi pelo chifre, né? Então, é muito importante que, quando a gente estabelecer essa comissão, a gente tenha o responsável por dar andamento naquilo ali, né? Por cada uma daquelas pontas. Então, quem vai ser o responsável no DP, quem vai ser o responsável no RH, quem vai ser o responsável lá de relacionamento com o cliente, quem vai ser o responsável do financeiro, quem vai ser o responsável de SST, quem vai ser o responsável de TI, quem vai ser o responsável por fazer essa comunicação com os gestores, com as pontas, né, com os parceiros. Então, quando a gente fala dos parceiros ali a contabilidade, a empresa de plano de saúde, a empresa de seguro de vida, a clínica de saúde e segurança do trabalho, então são parceiros. E aí a gente precisa que tenha um responsável para fazer contato e para tocar aquela situação, para tocar aquela implantação ali junto com os demais, né? Então, determine o responsável, tenha um dono. Né? Cada processo ali precisa ter um dono. Então, a gente precisa estabelecer isso. E aí, dentro dessa comissão, a gente precisa estabelecer um plano de ação. Então, o primeiro passo para o plano de ação é fazer o mapeamento. Eu preciso saber quais são as minhas demandas, né? Eu preciso saber quais são as minhas entradas, quais são os meus problemas, para que eu faça um plano de ação para solução. Então, dentro de cada setor que eu falei aqui, a gente vai ter uma tarefa para fazer, contactar as empresas terceirizadas, verificar os contratos, contactar os clientes, solicitar o consentimento, fazer toda a minha documentação de DP, adequar toda a minha documentação de RH, adequar todas as questões de TI, a política de segurança do site, do cadastramento do currículo, fazer os contratos de trabalho para as novas admissões dentro da LGPD, fazer os termos aditivos
para os funcionários que já estão na empresa assinarem. Então, a gente tem ali, ó, olha que monte de tarefa que eu falei aqui, e isso eu estou falando de forma superficial e abrangente, né? Eu não estou falando de nenhuma empresa específica. Então, a gente precisa determinar nesse plano de ação, tendo um responsável por cada uma dessas ações e detalhar, para que a gente saiba o que precisa ser feito, né? Como são muitas vertentes ali, a gente precisa organizar isso, né? Para que a gente consiga fazer as tarefas, para que a gente consiga colocar isso efetivamente para funcionar, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, pode escrever aí, tá? No comentário que eu vou acompanhando daqui, eu respondo, tá? Depois, pessoal, quarto passo. Faça treinamentos com os gestores e com os líderes, tá? Isso é muito importante. Quem vai trabalhar dentro da implantação da LGPD precisa fazer um curso ali completo, precisa entender do que está falando, né? Do que está fazendo. Agora, quem está nas pontas, os gestores ali, né? As pessoas que têm contato com os funcionários, precisa fazer um treinamento, né? Não é esse treinamento do passo a passo ali, mas para entender do que está acontecendo. Novamente, é o que a gente fez lá atrás com o e-social. Não dava para ficar fazendo aquele monte de mudança de processo, pedindo aquele monte de documento, sem que as pessoas entendessem por quê. Por que o atestado tem que chegar rápido? Por que não pode fazer aviso retroativo? Por que não pode calcular férias de um dia para o outro? Tudo isso, quando a gente teve a implantação do social, foram mudanças que foram acontecendo muito rapidamente ali. Então, a gente precisava comunicar. Então, nós fizemos várias palestras com gestores, com os funcionários, coisa rápida, para dizer, ó, esse é o e-social, ele funciona assim, e para atendê-lo, a gente precisa que seja cumprido tudo isso e isso dentro desse prazo. Mesma coisa com a LGPD, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os dados, os currículos não podem mais ficar de qualquer jeito, o arquivo da folha não pode ficar lá aberto para qualquer um ter acesso, as informações do sistema não podem ficar com perfil aberto para todo mundo ir lá acessar, né? Porque às vezes a gente vai em algumas empresas, quando a gente vai ver o sistema de folha é aberto para todo mundo da contabilidade, para todo mundo do financeiro. Por quê? Entendem? A folha de pagamento, ela não tem que ser aberta para ninguém que não tenha ali a necessidade de fazer a folha. A gente está falando de dados extremamente pessoais, identificáveis e que podem gerar danos morais, que podem gerar ali confusões, né? Quantas vezes vocês já devem ter visto acontecer isso, né? Da pessoa que entra lá no sistema de folha ou tem acesso ali a folha de pagamento, vê o salário e sai fazendo fofoca. Fulano ganha mais do que você. E aquilo gera uma confusão ali para o RH administrar. E por que isso aconteceu? Que alguém que não deveria ter acesso à folha teve. Né? Então, a gente tem que restringir esses acessos. Quem realmente precisa ter acesso ao cadastro do funcionário? Pouquíssimas pessoas. Né? Quem precisa ter acesso à folha de pagamento? Pouquíssimas pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado com esses acessos, com esses arquivos, né? Para que a gente consiga garantir essa segurança e a gente precisa comunicar as pessoas, treiná-las, né? Falar, olha, a LGPD está em vigor, é uma lei relativamente nova, né? Ela é de 2018, mas entrou em vigor no ano passado. E a gente tem que ter muito cuidado com os dados pessoais, por isso a gente vai solicitar consentimento de vocês para algumas situações. Então, tem alguns formulários que vão precisar ser assinados, né? A gente precisa comunicar para que as pessoas entendam o que está acontecendo. E toda vez que a gente comunica isso, pessoal, é um ponto muito positivo para a empresa, sabe? Porque uma coisa é você soltar um monte de documento e a pessoa assinar sem nem saber por que está assinando, gera até uma insegurança, vocês já viram isso? Às vezes você vai com um bolo de documento para o funcionário assinar sem explicar, ele fica até com medo, fala, nossa, mas o que eu estou assinando aqui, gente? Estou vendendo minha alma aqui para essa empresa. Porque não explica. Então, assim, orienta. É tão importante isso. Aí a gente cai no princípio da transparência, mas muito mais do que isso, é uma questão ética,
né? Explica para a pessoa, olha, isso aqui é para atender a LGPD. A empresa, ela está de acordo, ela está alinhada, ela está obedecendo a legislação para te proteger, para proteger os seus dados pessoais. Então, por isso que a gente está fazendo essa revisão aqui, por isso que você vai precisar assinar novos formulários, né? A gente fez lá no recadastramento. Olha, a gente precisa recadastrar, a gente precisa dos seus dados novamente. Ah, mas não mudou nada, eu sei, mas a gente tem uma obrigação legal para atender, então a gente está pedindo esse recadastramento, né? Então, é sempre importante essa transparência, essa linguagem clara, ela aproxima as pessoas, né? Quando a gente faz tudo muito burocrático, muito assim, sem dar muita explicação, acaba criando uma resistência. E eu vejo que muitas vezes, pessoal, a gente quebra a cabeça por falta de orientação. Muito. Eu já atendi algumas contabilidades e aí é sempre essa reclamação assim, ai, mas a pessoa que está lá não sabe de nada, faz tudo errado, me manda tudo errado. E toda vez que eu falo para contabilidades, né, se vocês aqui já me viram falando para contabilidades, eu sempre falo isso. Quer diminuir o seu retrabalho? Ensina o seu cliente, ensina a sua ponta. Porque a pessoa que está lá te mandando os dados da folha, às vezes ela é a vendedora. Entende? Ela não entende nada de DP, ela não entende nada de RH. Então, por isso que ela te manda tudo errado, por isso que ela te faz as perguntas mais absurdas. Então, se você capacita minimamente essa pessoa, dizendo para ela, fulano, para que eu possa fechar a folha de pagamento da sua empresa, eu preciso todo mês desse documento até o dia tal. Acabou. Entende? Se você vê que a pessoa está fazendo muita pergunta sobre rescisão, está viajando na maionese, você orienta, olha, rescisão funciona assim, tem essas modalidades, prazo para pagamento é tal, o aviso tem que ser dado com tantos dias de antecedência, pronto, sabe? Se pudesse por escrito, então melhor ainda, porque a pessoa vai lá e recorre depois, sabe? Para ela lembrar, ah, mas tem um e-mail que me orienta sobre isso. Então, sempre a gente tem que pensar assim, pessoal. Eu bato muito nessa tecla da capacitação. A gente tem que orientar as pessoas, ensinando que a gente faz com que elas evoluem, que o nosso trabalho também evolui. Porque às vezes você não consegue fazer o seu trabalho porque você fica respondendo a mesma coisa o dia inteiro. E aí você não consegue produzir, você não consegue render, você não consegue se autodesenvolver porque você está ali, ó, batendo o martelo todo dia no mesmo lugar, todo dia no mesmo lugar. Então, capacita a ponta. Capacite os seus gestores, capacite a sua equipe, capacite os seus funcionários, capacite os seus clientes, tá? Porque esse negócio de que, se eu ensinar, eu vou perder o meu lugar. Gente, isso não existe. Não existe, tá? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente fala com as pessoas, mais a gente aprende. E aí, quanto mais a gente capacita, mais as pessoas querem estar perto da gente para serem capacitados, para crescerem. Então, assim, esquece esse negócio de que se eu capacitar, eu vou perder. Se eu capacitar, a pessoa vai ficar melhor do que eu. Se ficar, ótimo. É mais gente para ensinar, tá? Desenhando. Isso aí, Pauli, desenhando. Pauli é minha cliente, ela sabe. A gente desenha mesmo. Se for preciso, a gente desenha, que é para a pessoa se desenvolver, tá? Então, vamos lá. Capacitamos todo mundo? Chegamos aí num acordo nesse ponto? Sim, capacitamos, explicamos o que é LGPD. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa rever as coisas. Fizemos plano de ação, capacitamos, bora para ação. Rever os contratos de prestador de serviço, pessoal. Quem são seus prestadores de serviço, seus parceiros que recebem dados pessoais? Precisa rever isso e ver o contrato. Por quê, pessoal? Eu, Ariane, controladora pela Ensicom, né? Sou sócia da Ensicom, sou controladora dos dados da Ensicom. Preciso compartilhar aquele dado com um terceiro. Se eu sou controladora, a responsabilidade é minha, certo? Eu vou compartilhar aquele dado pessoal com um terceiro. Eu tenho um consentimento para isso, beleza. Vou compartilhar. Mas o que adianta eu ter o maior esquema de segurança possível dentro da Ensicom, se quando eu compartilho com o terceiro, ele não tem segurança nenhuma? Entende? Eu continuo sendo a controladora. Então, eu preciso verificar lá com essa ponte o que ela está fazendo. Ela está adequada com a LGPD também, essa pessoa que eu estou compartilhando esses dados? E aí, eu preciso rever o meu contrato com ela. Se eu mando para lá uma relação que vai tudo do funcionário, até a cor do olho dele, eu não preciso.
que você precisa minimamente para que a gente continue essa relação, né? Ah, eu preciso do nome, do CPF, da data de nascimento. Ah, ok, só preciso disso, beleza. Como que você faz a segurança desses dados que eu estou te mandando? Então, precisa rever esses contratos, tá? O plano de ação aqui a gente já falou, então, com os terceiros é a mesma coisa, a gente precisa ter esse plano de ação para estar em conformidade com a LGPD. E lembrando, pessoal, que plano de ação não é uma coisa estática. Você fez uma vez, ele acabou ali. O plano de ação, ele vai se atualizando na medida em que a gente vai fazendo as coisas. Então, finalizei essa tarefa, pode ser que aqui surja outra, pode ser que aqui surja outra, pode ser que aqui surja outra. E de quanto em quanto tempo eu tenho que revisitar? Porque às vezes a gente implanta uma coisa nova, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, está tudo certo. No quarto mês, a pessoa para de pedir. Aí o funcionário lá esqueceu de mandar assinar o termo de consentimento. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar revisitando, porque às vezes o processo que a gente desenhou também lá no começo, ele não é viável. É impossível, a gente desenhou um negócio que não dá para seguir. Opa, então vamos refazer. Tem que ser uma coisa que a gente possa aplicar, não adianta ser nada mirabolante demais, mas que ninguém consiga fazer. Então, não vai resolver, tá? Então, é por isso que a gente precisa sempre revisitar e ver, desse jeito deu certo? Vamos continuar. Né? Não deu. Precisamos refazer isso aqui. Então, vamos refazer isso aqui, tá? Aí, uma outra coisa importante, a gente precisa estabelecer duas políticas, basicamente, tá? Uma política de privacidade e uma política de tratamento dos dados. Então, qual é a política de privacidade? Lembra que eu falei com vocês que toda vez que a gente entra num site novo, agora fica aparecendo lá para a gente autorizar os cookies? E quando é um site que a gente já tem o cadastro, ele está pedindo para reatualizar? Então, eu tenho compro alguns cursos e alguns deles são hospedados na plataforma, por exemplo, da Hotmart. E aí, esse tempo atrás, tinha um tempo que eu não entrava para acessar o curso, eu entrei para acessar e aí, na hora que eu fui fazer o meu login, estava lá, abriu uma caixinha. Atualizamos nossa política de privacidade. Para continuar, clique aqui para você ler e dizer que está de acordo. Então, quando eu cliquei, abriu a política. Li a política, ok. Cliquei ali em consentir, né? Ok, eu concordo com aquela utilização que eles vão fazer dos meus dados ali e continuei acessando. Então, é isso, a política de privacidade. Qual vai ser a sua política de privacidade? Então, precisa desenhar essa política de privacidade. E também a política de tratamento dos dados, né? Como serão tratados os dados? Como que é o mapeamento dos dados? Sabe por quê, pessoal? Se tiver um vazamento de dados na sua empresa, a ANPD vai perguntar isso, tá? Ela vai te cobrar isso. Qual é a sua política? Como você faz a guarda desses dados, né? Qual é o seu plano de ação no caso de um vazamento? Então, isso vai ser cobrado. Então, a gente precisa estabelecer essas políticas, porque se a gente tiver uma fiscalização, se a gente tiver um vazamento de dados, isso vai ser cobrado do controlador, tá? Então, é muito importante isso. E aí, como que eu vou fazer essa política? Aí, a gente precisa fazer todo esse trabalho, né? De mapeamento, de ver como vai ser o tratamento para estabelecer essa política, tá? Aí a gente vem para a parte admissional aqui, né? Para a parte do DP. A gente precisa fazer, não só do DP, né? A gente precisa fazer a adequação dos documentos da empresa, tá? Então, nós temos uma série de documentos ali admissionais, documentos, de repente, do seu cliente, do fornecedor. E aí a gente precisa revisar todos esses dados solicitados, fazer esse mapeamento do que precisa e fazer a adequação desses documentos. Então, precisa adequar minha ficha de admissão, precisa adequar ali onde eu recebo os dados de um candidato, né, no meu banco de currículo, preciso adequar os documentos que eu mando para a contabilidade, que eu mando para o financeiro, que eu mando para a clínica de saúde e segurança do trabalho. A gente precisa adequar isso daí. Então, para isso, a gente precisa revisar todos esses documentos, né? Uma outra questão, inserir uma nova cláusula no contrato de trabalho. Então, meu contrato de trabalho, eu vou fazer uma adequação dele, né?
ali eu vou colocar uma nova cláusula falando sobre a LGPD para as minhas novas admissões. E como que eu faço com quem já está na empresa? Faz um termo aditivo, né? Faz esse termo e orienta ali, né, todo o contexto da LGPD, e aí o funcionário que já está admitido vai assinar. E para os novos, precisa ter um documento separado? Depende, aí cada empresa vai analisar a sua necessidade. Mas para os novos é importante que já tenha uma cláusula dentro do contrato de trabalho, né? Foi aquilo que eu falei ontem, quanto mais bem elaborado o contrato de trabalho, mais resguardada essa relação está. Mais resguardada essas duas pontas estão, empregado e empregador, né? Aquela história do combinado não sai caro. Então, quanto mais bem elaborado o contrato, melhor. Precisa ser um contrato mirabolante que você lê e não entende nada? Não. Né? Eu sou super contra o uso de termos técnicos, de ficar complicando as coisas, porque muitas vezes o seu funcionário não vai entender. Mas precisa estar bem feito ali no sentido de resguardar aquela relação de emprego, tá? Então, fazer um termo aditivo para os que já estão ativos. Elaborar um termo de consentimento para o uso dos dados. Então, a gente vai ter ali o termo de consentimento para o cliente, para o fornecedor, para o funcionário, para o sócio, para o autônomo, para todo mundo que for pessoa física que faça a entrega do dado pessoal. Tá? Então, o termo de consentimento vai ser um único termo para todo mundo? Não, porque as relações são diferentes. O termo para o meu cliente tem uma finalidade, o termo para o meu fornecedor tem outra finalidade, o termo de consentimento para o meu funcionário tem outra finalidade, o termo de consentimento para o candidato a uma vaga tem outra finalidade. Então, os termos de consentimento precisam atender a cada finalidade. Por isso que lá no primeiro passo a gente falou o quê? Do mapeamento. Para saber essa finalidade, eu tenho que fazer um mapeamento. Por que aquele dado está entrando? Né? Por que eu estou coletando aquele dado? Qual é a minha finalidade? Depois eu vou elaborar um termo sobre isso, né? Então, esse passo é muito importante, tá? Elaborar os termos de consentimento. Aí, a gente precisa fazer, dentro desse mapeamento ali de processos, junto aos demais departamentos que coletam e distribuem esses dados. Pode ser de empregados ou não, pode ser de cliente, empregados, né? Aí vai depender. Então, por que o mapeamento? Para verificar esses dados que são repassados, a necessidade. Então, por exemplo, às vezes eu mando lá para a contabilidade, eu faço a folha e mando lá para a contabilidade a folha completa, com todos os funcionários, nome, CPF, salário. Mas será que a contabilidade contabiliza funcionário por funcionário? Às vezes não. Ela contabiliza a folha do mês. Então, será que eu preciso mandar aquilo daquele jeito para ela? Então, como que ela precisa? Ela só precisa disso aqui, então nem preciso mandar dado pessoal para a contabilidade. Ariane, o financeiro precisa, porque como é que ele vai fazer o crédito, né, desses funcionários se ele não tiver? Ok. Então, o que você precisa? Eu preciso do nome, da matrícula ou do CPF para lançar lá no sistema do banco e o valor. Ok. Mas aí a gente vai ter que garantir essa segurança ali dentro. Então, o DP passou para o financeiro. Quando o financeiro termina de usar, ele faz o quê? Tem que descartar ou vai para o arquivo? Então, a gente vai proteger esse arquivo. Quem tem acesso ao sistema do financeiro, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A questão das pontas, quando você tem documento que vai de uma obra para outra, de uma filial para outra, a mesma coisa. O que eu preciso ficar transitando? O que eu não preciso? Então, alguns formulários a gente vai precisar adequar. Então, o pessoal de sistema aí, né, já está revendo isso. Eu tenho um cliente que é uma construtora, né, e aí a gente tem uma comissão lá de LGPD, e aí o rapaz do TI já está fazendo todo esse mapeamento para melhorar a questão de acesso, para modificar os relatórios. Alguns relatórios nós já conversamos e eles já estão personalizando isso para tirar esses dados pessoais, porque realmente não precisa, né? Tá ali porque é modelo padrão. E aí, para reduzir risco, para estar de acordo, a gente está fazendo essa alteração toda, tá? Então, é trabalhoso, mas é muito necessário. Só para lembrar, a multa pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o esforço vale a pena, né? Para não correr esse risco, tá?
Rever os contratos com terceiros. Então, como que está o meu contrato com a clínica de segurança? Como que está o meu contrato com a empresa de plano de saúde? Como que está o meu contrato com a seguro de vida? Como que está o meu contrato com a farmácia? Então, eu vou rever esses contratos sempre para garantir que eles também estão adequados à LGPD, que eu não estou fazendo só a minha parte, e aí a outra pessoa não está fazendo a parte dela, a gente fica exposto do mesmo jeito, tá? Então, vamos rever esses contratos. Outra coisa, visitar os arquivos da empresa. Pessoal, visite os arquivos da empresa e estabeleça ali como vai ser o acesso disso, tá? Então, quem vai ter acesso vai ficar trancado por chave, vai ficar em alguma sala separada, e a empresa, eu contratei uma empresa para guardar esses documentos, ok, vamos rever o contrato com essa empresa, vamos botar a chave no armário, precisa ter cuidado com o arquivo físico também, tá? Aquele monte de carteira de trabalho em cima da mesa, aquele monte de rescisão, folha de pagamento que fica lá, qualquer um pode ter acesso, documento da folha utilizado como rascunho. Precisamos rever tudo isso, não só a parte de sistema, mas também a parte do arquivo físico, para que a gente não fique exposto da mesma forma, tá? E faça o descarte dos dados não necessários, né? Ontem a gente viu que dentro da folha de pagamento, ali dentro das obrigações trabalhistas, a gente pode precisar dos documentos por um período de 2 a 30 anos, sendo que alguns são por tempo indeterminado, ou seja, pode ser exigido até após 30 anos. Então, tem coisa que a gente não precisa guardar por esse tempo todo. Então, se é alguma coisa que eu não preciso, por exemplo, como cópia de documento, eu vou fazer o descarte disso. Tá? Lembrando que a LGPD fala, inclusive, desse descarte, né? Precisa ser um descarte seguro. Não adianta amassar e jogar no lixo e achar que isso foi um descarte seguro. Não foi, porque se alguém vai ali e pega o seu lixo, ele vai ter acesso a toda aquela documentação, tá? Então, precisa ter cuidado até no descarte. E a LGPD trata até dessa questão do descarte, tá? Aí, nessa questão da adequação dos documentos, como que a gente faz para adequar isso, né? A gente precisa estruturar essas cláusulas para cada documento e para cada finalidade, não foi isso que a gente falou? Então, a gente vai especificar ali como que a empresa faz a coleta e o tratamento desses dados. A gente precisa deixar claro a possibilidade do titular acessar esses dados, né? Isso está lá na lei também. E estabelecer procedimentos para quê? Correção, bloqueio e eliminação dos dados mediante solicitação do titular. Então, a gente viu que em algumas situações o titular ele pode solicitar a exclusão desses dados, né? O bloqueio, enfim, a eliminação. Então, a gente precisa ter isso também dentro ali dos termos de consentimento. Em alguns casos pode, por exemplo, se é o dado de um cliente, ele pode simplesmente solicitar ali a exclusão daqueles dados para ele não ser mais contactado, para ele não ser mais tratado, né, os dados serem tratados. Então, é por isso que o mapeamento vai direcionar o que a gente pode, o que a gente não pode, tá? Informar sobre a possibilidade de revogação desse consentimento. Então, eu estou consentindo agora, mas depois eu posso revogar? Em alguns casos, sim. Especificar quem tem acesso aos dados e quem é o responsável pelo tratamento. Então, lá dentro do mapeamento, é importante que a gente faça isso, né? Quem tem acesso aos dados e quem vai poder ser o responsável por aquele tratamento ali, daquele dado. Informar sobre as medidas de proteção e segurança dos dados que são coletados e armazenados, né? Quais são as medidas de segurança que a empresa tem para proteger aqueles dados, tanto os físicos quanto os dados eletrônicos, tá? E sobre a possibilidade de transferência desses dados pessoais. Então, eu tenho a possibilidade de transferir esses dados de uma empresa para outra, de um operador para outro. Então, se existir essa possibilidade, também precisa estar claro lá dentro do termo de consentimento, tá? Então, assim, para a gente finalizar aqui essa questão dos formulários, a gente sempre vai observar aqueles três pontos. Primeiro, a finalidade. Para que eu estou solicitando essa informação? Depois, a necessidade. Ela é realmente necessária para atender essa finalidade? E depois, o consentimento. Se ela tem finalidade, se ela tem necessidade,
eu vou solicitar o consentimento do titular para fazer aquele tratamento daqueles dados, certo? Isso para qualquer dado. Pessoal, então falamos aqui dos nossos passos para fazer a implantação da LGPD aí na sua empresa, tá? Lembrando que a gente tem um curso sobre isso, o curso se chama LGPD, Impacto nas Relações de Trabalho. E aí, nesse curso, a gente se aprofunda mais sobre esse assunto. É um curso de 5 horas, tá? Então, a gente tem o módulo 1 falando entendendo a LGPD. No módulo 2, a gente fala sobre o tratamento dos dados pessoais. No módulo 3, a gente fala sobre a solicitação de dados na contratação. No módulo 4, adequação do contrato de trabalho. No módulo 5, manutenção dos dados dos ex-empregados. Módulo 6, vigilância de empregados. Então, a empresa pode fazer vigilância? Pode, mas quais são as regras? A gente fala no curso sobre câmera de segurança, a gente fala no curso sobre grupo de WhatsApp, compartilhamento de imagem. Então, esse é um módulo bem legal que a gente não pode também deixar passar despercebido, tá? No módulo 7, a gente fala de compartilhamento dos dados pessoais com empregados entre grupos econômicos e com terceiros. No módulo 8, a gente fala de teletrabalho e proteção de dados. Então, quem está no home office aí, a gente precisa garantir a segurança dos dados para quem está no home office. Então, a gente tem uma aula, né, um módulozinho que fala só sobre isso, teletrabalho e proteção de dados. No módulo 9, a gente fala sobre a importância da elaboração do código de conduta, políticas e regulamento interno da empresa. E no módulo 10, a gente fala sobre boas práticas e governança. Então, a gente fala aí um pouco do compliance, né, dessa questão de estar em conformidade, de todos os setores estarem ali sobre uma mesma governança, né, sobre um mesmo prisma, não estejam cada um remando para um lado, né? Então, a gente fala isso no módulo 10. E aí, pessoal, a gente tem no módulo bônus os modelos de formulários e documentos. Então, para quem adquirir esse curso da LGPD, vai ter acesso a 14 formulários, tá, pessoal? Então, são termos de sigilo, termo de tratamento de dados por terceiros, autorização para guarda de documentos, autorização para fornecimento de dados bancários, avaliação de conformidade, cadastro para admissão, contrato de teletrabalho, contrato de trabalho, declaração de opção pela contribuição sindical, aditivo do contrato de trabalho, adesão à farmácia, adesão a plano de saúde odontológico, seguro de vida e termo de eliminação e conservação de dados. Então, são 14 formulários em Word, para que você faça ali as suas alterações, né? Você adeque aqueles documentos à realidade da sua empresa e já inicie a implantação imediatamente. Então, é um curso voltado para a prática, que te dá esse subsídio aí, que são os formulários, para que você realmente consiga iniciar essa implantação. Aí a gente tem, né, essa condição especial para quem se inscreveu, para quem participou aqui das aulas. Então, ele é um curso com uma carga horária de 5 horas, tá? O valor dele é R$ 297. Então, graças, né, a essas 3 aulas, a esse workshop que a gente fez, ele está com desconto de R$ 100, então ele vai sair por R$ 197. E pode ser parcelado em 12 vezes de 19 e alguma coisa, tá? Então, vale super a pena. Esse valor vai ficar só por alguns dias, eu acredito que só até segunda-feira, tá? Nessa condição especial. Então, já está disponível lá no site, na nossa plataforma, esse curso com o desconto de R$ 100, tá? Então, você adquirindo, ele já está disponível, tá? Imediatamente. Você fez ali a sua compra pelo cartão de crédito, por exemplo, já aprova na hora, você já tem acesso a assistir todas as aulas, baixar o material, baixar todos os modelos de formulário. Se tiver dúvida, pode deixar dúvida que eu vou responder diretamente lá pela plataforma, tá? Então, e o acesso é por 1 ano, tá? Não esqueçam disso. Tem uma pergunta aqui se no final do curso tem certificado. Tem certificado. Pessoal, tanto esse workshop gratuito quanto o curso tem certificado. Então, se você assistiu aqui as aulas comigo, se você se cadastrou para participar do workshop, você pode acessar lá na nossa plataforma que você tem direito ao certificado de participação do workshop gratuito.
Por que tem direito de certificado? Porque foram aulas, tá, pessoal? Então, a gente não fez troca, bate-papo, né? Isso é um conteúdo de aula mesmo, gratuito, por isso tem certificado de participação. E o curso tem o certificado de 5 horas, tá? Então, certificado de 5 horas, acesso por 1 ano. Se eu gravar alguma atualização para esse curso, que eu sempre gravo, né? No decorrer de 1 ano, você recebe isso, tá? Sem custo nenhum. Quando eu posto lá, a plataforma te notifica por e-mail e você entra e acessa durante 1 ano, tá? E tem todos esses formulários para iniciar a implantação. Então, esse curso eu fiz, né, no ano passado, foi um curso muito bacana. As pessoas que participaram me deram um feedback muito positivo, que realmente é um curso voltado para a prática. Isso que a gente viu aqui no workshop é um pedacinho, né? Mas vocês já viram que tem bastante informação. Então, a gente precisa se aprofundar um pouco mais e o curso faz exatamente isso. Tá? Então, lá na plataforma já está com desconto e essa aula de hoje vai para lá também. Então, se vocês conhecem alguém que querem ter acesso a esse material gratuito, é só se cadastrar na plataforma, tá? Que essas aulas vão se manter gratuitas. Eu não vou cobrar por essas aulas em nenhum momento, tá? O que a gente tem lá é o curso de 5 horas e aí esse sim que está com super desconto. Tá certo? Tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Como funcionam os casos de instituições financeiras que terceirizam os serviços? A mesma coisa que a gente falou aqui. Ei, pessoal, desculpa, falhou. Eu voltei? Voltei, né? As instituições financeiras que terceirizam o serviço, tudo que a gente falou aqui se adequa para ela. A instituição financeira que pega o dado pessoal do cliente, ela tem que estar de acordo com a LGPD para colher esse dado, tá? Então, o titular tem que autorizar para ela. Se ela terceiriza esse serviço, essa empresa que foi contratada, ela precisa estar dentro da LGPD também, tá? Ela precisa também garantir essa segurança, porque se eu sou o banco que colhi a informação, eu, banco, sou o controlador desses dados. Se eu terceirizo essa informação para uma outra empresa, essa outra empresa, ela é operadora. Então, quem tem responsabilidade sobre os dados pessoais? Eu, controlador, e ela, operadora. Tá? Então, tudo que a gente falou aqui vai se adequar tanto para quem é a empresa principal ali, quanto para quem recebe esses dados como operador, tá? Em caso de instituição financeira, a mesma coisa. E vamos conversar, vamos compartilhar esse conhecimento, porque eu acho que é assim que a gente consegue, né, realizar tudo de novo que aparece para a gente aí. E a LGPD é um novo desafio, né? Vamos entender isso como um novo desafio, é proteção de dados para mim, enquanto pessoa física, e que eu tenha que garantir essa proteção de dados para os meus funcionários, para os meus clientes, para os meus alunos, né? E muito obrigada pela participação. O pessoal ficou aí comigo até o final, nesses 3 dias, né? Agradeço demais a participação de vocês e até a próxima, e estou aqui à disposição, tá? Para o que vocês precisarem, nós da Ensicom, né? Estamos aí prestando esse serviço de consultoria e de treinamentos, que é a nossa missão mesmo de vida. Obrigada, até a próxima, um beijo, ótimo dia para vocês, pessoal.